Eu tinha só 11 anos. Brincava de boneca ainda, mas, naquele ano, minha infância foi arrancada de mim como se nunca tivesse existido. Fui mãe, antes de saber o que era menstruação. E o mais cruel é que ninguém quis saber de quem era. Beba. Ninguém me perguntou se eu tinha medo, se eu sentia dor, se eu queria aquilo. Por quê? Quando a culpa cai sobre uma menina, o silêncio vira sentença. Se você já sentiu na pele o peso de carregar sozinha uma dor que não era sua, essa história é para você. Então já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se alguma parte te tocou e se inscreve no canal para ouvir outras histórias como essa, porque nenhuma mulher devia passar pela vida achando que a dor dela não importa. Aqui, toda dor encontra escuta. Meu nome é Tuerisa, tenho 68 anos e moro num bairro simples de Itabira, em Minas Gerais. Quando olho no espelho, vejo as marcas do tempo, os cabelos embranquecidos, mas dentro de mim, ainda mora aquela menininha, de 11 anos, que teve a vida interrompida antes mesmo de começar. Eu cresci no meio de 11 irmãos. Era a penúltima. Nossa casa era pequena, feita de madeira, com cheiro constante de fumo, gordura e café velho. Meu pai era um homem duro, que nunca soube o que era afeto. Não me lembro de um abraço, nem da minha mãe. Ela era seca, cansada da vida, da pobreza, das gestações que nunca acabavam. Eu acho que ela também nunca foi abraçada. Desde pequena, aprendi que criança não tem querer. Levantava às 5 da manhã para acender o fogão de lenha e varrer. Enquanto as meninas da vizinhança brincavam de roda, eu lavava roupas na beira do rio e fazia comida e cuidava dos irmãos menores e carregava balde d'água na cabeca. Minha mãe vivia repetindo que eu era a mais jeitosa, a que mais ajudava. Mas ajudar nunca foi escolha, era obrigação. Cresci ouvindo que mulher tem que aprender a sofrer calada e que reclamar é coisa de gente preguiçosa. Com 9 anos, comecei a notar que meu corpo estava mudando. Meus seios começaram a aparecer e a cintura ficou mais fina. Não entendi o que estava acontecendo. Só sentia vergonha. A gente não falava sobre essas coisas lá em casa, e quando meu pai percebeu que eu estava virando mocinha, ele parou de me olhar nos olhos. Minha mãe, por outro lado, disse que já era hora de eu me comportar como mulher de respeito. Foi nessa época que o tio Joaquim começou a frequentar mais nossa casa. Ele era primo distante do meu pai. Vinha de vez em quando trazer queijo, leite, às vezes carne de porco, sempre sorridente. Dizia que eu estava crescendo rápido demais, que eu era a flor mais bonita daquele quintal. Minha mãe ria, achava croca, dizia que eu devia me orgulhar. Com o tempo, ele passou a me pedir ajuda em pequenas tarefas na casa dele. Lavar louça, varrer, limpar o fogão. Ele morava a 2 ruas da nossa, numa casinha isolada, meio escondida atrás do mato alto. Minha mãe achava ótimo. Dizia que eu estava aprendendo a ser esposa. Aos 10 anos, eu passava mais tempo na casa do tio Joaquim do que na minha. E foi lá que as coisas começaram a mudar. Ele começou a me tocar sem querer. Um esbarrão aqui, uma mão demorada ali, me elogiava demais, dizia que eu era especial, diferente de todas as outras meninas. Quando ele me oferecia doce ou um pedaço de carne boa, eu aceitava menos porque a fome falava mais alto. Em casa, muitas vezes só tinha angu com sal. Um dia, ele me chamou para ajudar a lavar as janelas. Estava sozinho. Disse que tinha comprado um sabonete cheiroso para me agradecer. Me pediu para tomar banho lá, para tirar o pó. E eu obedi. Era o que sempre fazia. Naquele dia, minha vida foi arrancada de mim. Ele entrou no banheiro enquanto eu ainda estava com a toalha no corpo. Eu lembro do barulho da porta fechando. Lembro do cheiro do sabonete de alfazema. Lembro da minha respiração curta e do medo. Medo que nunca mais saiu de dentro de mim. Depois disso, voltei para casa sem conseguir andar direito. Minha mãe olhou para mim e perguntou por que eu estava pálida. Eu disse que estava com dor de barriga. Ela me mandou lavar roupa. Nunca mais fui a mesma. Comecei a ficar calada, quieta demais até para os padrões da minha casa. Sentia nojo do meu corpo. Sentia vergonha de tudo. E a dor. A dor não passava. Fui parando de comer, de sorrir. Tinha pesadelos todas as noites.
2 meses depois, comecei a passar mal. Enjoo de manhã, tontura, dor nas costas. Minha mãe achou que era verme. Me deu chá amargo, me fez jejuar. Mas a barriga não parava de crescer. Quando perceberam, já era tarde demais. Minha barriga crescia e ninguém queria ver. Era como se, ao ignorar, aquilo deixasse de existir. Minha mãe dizia que era inchaço, que talvez fosse algum bicho ruim no meu estômago. Eu ouvia ela chorando à noite, escondida na cozinha. Não chorava por mim menos, chorava pelo escândalo que seria se alguém descobrisse. Meu pai, ele ficou mais ausente ainda. Parou até de falar meu nome, passava por mim como se eu fosse invisível. Eu sentia que o ar mudava quando eu entrava no cômodo. Sentia os olhares atravessados. Meus irmãos mais velhos cochichavam, mas ninguém tinha coragem de perguntar nada. Foi uma vizinha que botou a boca no mundo, Dona Zefa, uma senhora gorda e fofoqueira que morava ao lado. Ela me viu um dia voltando da venda com a barriga já evidente. Disse alto, na frente de todo mundo: essa menina é prenha. E com essa idade, hein? Que vergonha! Depois disso, a cidade toda soube. Em Itabira, notícia corre mais que vento. Eu deixei de ir para a escola. Me trancaram dentro de casa. Minha mãe dizia que era para preservar minha moral, mas eu sabia que era para esconder o escândalo. Ninguém perguntou quem tinha feito aquilo comigo. Ninguém quis saber se eu tinha dito sim, se eu tinha tido escolha. Eu era só uma menina de 11 anos, com uma barriga que crescia a cada semana, carregando um peso que nem corpo de mulher aguentaria. Começaram as visitas da parteira, Dona Teresa, uma senhora de mãos firmes e rosto duro. Ela entrou no quarto para mim e disse: muito novinha para isso, vai sofrer, viu? E virou as costas como se eu fosse um caso perdido. Eu chorava sozinha todas as noites. Colocava o travesseiro na boca para ninguém ouvir. Sentia dor, medo, vergonha, um tipo de vergonha que eu não sabia explicar. Como se eu tivesse feito algo errado, mesmo sem ter feito nada. Minha mãe passou a rezar mais, acendia vela para tudo quanto é santo. Um dia, eu ouvi ela pedindo a Deus para que o bebê nascesse morto. Aquilo me destruiu por dentro. Não para beber menos, mas porque até ela queria apagar o que tinha acontecido, como se minha dor fosse uma mancha que precisava sumir. Tio Joaquim nunca mais apareceu. Sumiu como se tivesse evaporado. Nem um bill, nem um pedido de desculpas, nada. Depois, ouvi dizer que ele tinha ido embora para trabalhar no interior de São Paulo. Alguns diziam que meu pai mandou ele sumir, outros diziam que foi medo de ser preso. Mas a verdade é que ele foi embora porque homem sempre pode. Aos 6 meses de gestação, comecei a ter sangramentos. Era muito pequena. Meu corpo não estava pronto. Me levaram, de emergência, para o hospital. Lembro do olhar de pena da enfermeira, do médico dizendo: não tem dilatação suficiente, vai ser cesárea. Eu tremia tanto na maca que mal conseguia respirar, sozinha, sem minha mãe, sem ninguém segurando minha mão. A anestesia queimava, o bisturi cortava, e eu só pensava: será que vou morrer aqui? Quando acordei, o bebê já tinha nascido. Uma menina, pequena, frágil, com um rostinho igual ao meu. Não me deixaram ver ela de imediato. Só no dia seguinte, quando uma enfermeira mais nova se comoveu com minha solidão e me levou até a incubadora, olhei para aquele serzinho e chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Chorei por ela, por mim, por tudo que me tiraram. Eu queria amá-la, mas não sabia como. Ninguém me ensinou a ser mãe. Eu ainda era só uma menina assustada. Levei alta 5 dias depois. Minha mãe pegou a menina no colo e disse: vamos criar, mas ninguém precisa saber de quem é. E foi assim que minha filha virou minha irmã caçula, na boca do povo. Me proibiram de chamá-la de filha. Pro mundo, eu era só a tia, que cuidava demais da bebê dentro de mim. A dor só crescia. A rotina voltou como se nada tivesse acontecido. A diferença é que agora eu acordava no meio da noite com o choro de um bebê nos ouvidos. Era minha filha menos, mas eu não podia chamá-la assim. Na boca da minha mãe, ela era pequena, a última de todas. Mais uma que Deus mandou. Eu tinha só 12 anos, e passava os dias trocando fralda, amamentando, acalmando cólicas,
ninando no colo, até o sono vir. Ela não queria ninguém além de mim. Sentia meu cheiro, meu calor. Era como se nosso corpo soubesse a verdade que minha boca não podia dizer. Minha mãe me olhava de canto, acho que no fundo ela sabia que eu tinha mudado. Não era mais a menina. Abidjando antes eu tinha raiva nos olhos. Raiva dela, do meu pai, do tio Joaquim, de Deus, mas principalmente raiva de mim mesma, por não conseguir odiar aquela bebê que me arrancaram à força. Porque, apesar de tudo, eu amava minha filha. Não era amor bonito, desses de novela. Era um amor machucado, costurado na dor. Um amor cheio de culpa e medo. Mas era amor. E era só isso que eu tinha. Na escola, fui esquecida. Nunca mais voltei. Minha mãe dizia que menina parida não precisa de caderno. Fiquei em casa, cuidando da pequena, ajudando na casa, silenciando. Meu mundo virou um ciclo de repetições. Cozinhar, lavar, cuidar, calar. O tempo foi passando. Quando minha filha fez 2 anos, começou a me chamar de mãe sem que eu ensinasse. Era natural, instintivo. Toda vez que isso acontecia, minha mãe puxava a menina pelo braço e dizia: ela é sua irmã, entendeu? Não é sua mãe, é sua irmã. Eu engolia o choro, engolia tudo, porque morrer, na minha família. Aprendi a sobreviver engolindo, o que não podia mudar. Às vezes, eu me pegava sonhando com outra vida. Um lugar onde eu pudesse andar na rua de cabeça erguida. Onde eu pudesse dizer: essa é minha filha sem medo. Onde as pessoas olhassem para mim sem aquele olhar de nojo, de julgamento, de escárnio. Mas o sonho durava pouco. Bastava ouvir meu pai gritar lá do fundo, ou ver minha mãe me lançando aquele olhar de desconfiança, para eu voltar para a realidade. Aos 14 anos, comecei a sangrar de novo. Menstruação de verdade, regular. Era como se meu corpo só agora tivesse percebido que tinha se tornado mulher há muito tempo. E com o sangue, veio o medo. E se acontecer de novo? Ninguém me preparou para ser mulher, muito menos para ser mãe. Eu aprendi tudo no susto. Aprendi a dar banho, a trocar fralda de pano, a reconhecer febre só de olhar. Aprendi que bebê sente tudo menos até a dor que a gente esconde. E a minha filha, ela sentia, chorava muito, se agarrava a mim com uma força que me quebrava e me costurava ao mesmo tempo. Eu era só uma menina tentando dar conta de outra. E ninguém me via. Com o passar dos anos, minha filha foi crescendo, esperta, cheia de perguntas. Aos 5 anos começou a perguntar por que eu não a levava para a escola, por que eu não era igual às outras mães, porque todo mundo dizia que ela era minha irmã, mas ela sentia que era filha. E eu não sabia mentir olhando nos olhos dela. Foi numa noite de chuva, dessas que alagam tudo, que ela me perguntou de novo, com aquela voz doce: você é minha mãe, né? Eu travei, olhei para ela e senti as lágrimas queimando nos olhos. Disse baixinho: sou. Ela e me abraçou forte. E naquele abraço, eu entendi que, apesar de tudo, eu tinha feito o melhor que podia. Eu tinha amado. E às vezes, isso era tudo que a gente podia fazer. Depois daquela noite da chuva, minha filha nunca mais me chamou de irmã. Sempre que estávamos sozinhas, ela me chamava de mãe, baixinho, quase como um segredo entre nós duas. Era um pacto silencioso, nosso, um pedaço de verdade, no meio de um mundo feito de mentira. Mas esse pequeno gesto começou a incomodar minha mãe. Ela sempre percebia. Um dia, sem aviso, ela entrou no quarto, fechou a porta com força e disse: você vai estragar a cabeça dessa menina. Vai confundir a criação dela. Esquece essa ideia de que você é mãe. Ela é minha filha agora. E pronto. Eu só conseguia olhar para ela, senti vontade de gritar, de bater na parede, de sumir. Mas não fiz nada, porque naquela casa, desafiar minha mãe era assinar a sentença. Então eu fiquei quieta. E isso doeu mais do que qualquer surra. Minha filha ouviu a discussão do lado de fora. No dia seguinte, ela estava estranha. Me olhava com olhos tristes, como se entendesse que não podia mais me chamar de mãe, nem em segredo. E assim, voltamos ao silêncio. Silêncio que grita por dentro e adoece a alma. Quando ela completou 7 anos, começou a ir para a escola. Foi a primeira vez que nos separamos,
Por várias horas no dia, eu chorei escondida no quintal, atrás do varal de roupas. Sentia como se estivessem me arrancando um pedaço. Mas ela voltou feliz, contando sobre a professora, os colegas, as letras novas que tinha aprendido. Era tão inteligente, tão viva, uma luz no meio da minha escuridão. Ela me perguntava por que eu não estudava. Eu dizia que já tinha aprendido tudo o que precisava. Ela não entendia. E eu também não. Mas repeti tanto isso que acabei acreditando. Meu pai adoeceu quando eu tinha 17. Câncer no estômago. Um homem que sempre foi forte, de repente virou sombra, magro, amargo, calado. Passava os dias deitado, murmurando orações. E mesmo assim, nunca me pediu desculpas. Nunca disse que sabia o que tinha acontecido. Um mês antes dele morrer, entrei no quarto para levar sopa. Ele me olhou diferente e disse apenas: "Você ficou." Foi forte, eu sei. Depois virou o rosto e nunca mais falou comigo. Essas palavras me assombraram por muito tempo. Você ficou, como se tudo aquilo fosse só uma tempestade que eu aguentei, como se resistir fosse escolha, como se eu tivesse escolhido ficar. Depois da morte dele, minha mãe ficou ainda mais amarga. Mandava em tudo, em todos, e se agarrava na autoridade como forma de não desmoronar. Minha filha crescia entre esses silêncios. Uma casa onde se dizia muito sem dizer nada. Quando ela fez 10 anos, começou a desconfiar mais. Criança sente, e um dia me perguntou: se você fosse minha mãe, você teria me deixado viver essa mentira? Aquilo me cortou. Mas eu entendi. Ela já sabia, só não queria saber. Foi aí que entendi que a dor mais profunda não é a que grita menos, é a que se arrasta em silêncio, ocupando cada canto da alma. E eu estava cheia dela. Com o tempo, minha filha foi se tornando minha amiga. Era como se, mesmo sem entender tudo, ela reconhecesse a dor que eu carregava. Às vezes, me abraçava do nada, dizia que gostava de quando eu penteava o cabelo dela, mesmo que doesse. Dizia que se sentia segura perto de mim. E eu vivia por esses momentos. Nunca me casei, nunca quis, tive medo de tudo que envolvesse homem. Medo de repetir a história, medo de alguém tocar em mim do jeito que não devia. Medo de confiar. Minha mãe dizia que eu era esquisita, que eu ia ficar pra titia. Eu preferia o silêncio ao risco. Os anos passaram devagar. Minha filha virou moça antes mesmo de eu perceber. E eu morria de medo de que ela fosse vítima do mesmo destino que eu. Ela era bonita, esperta, cheia de sonhos. Sonhava ser professora. Dizia que queria ensinar crianças a pensar, a falar, a escolher. Eu incentivava, mesmo sem saber como. Vende pão de queijo na vizinhança, fazia costura, lavava roupa para fora menos, tudo para ajudar, no material escolar, nas passagens de ônibus, no que ela precisasse. Minha mãe implicava, dizia que aquilo era bobagem, que mulher tem que aprender a cuidar de casa, não de livro, mas dessa vez eu não obedeci. Pela primeira vez, enfrentei minha mãe. Disse que minha filha teria o futuro que eu nunca tive. Foi um escândalo. Em casa, gritos, portas batidas, dias de silêncio, mas eu não voltei atrás. Aos 18 anos, minha filha passou no vestibular, letras, numa faculdade pública de Belo Horizonte. Quando ela chegou com a carta de aprovação na mão, pulando, chorando, de alegria e desaba, abracei ela tão forte, como se quisesse impedir que o mundo atirasse de mim outra vez. Naquela noite, antes de dormir, ela me disse: "Você foi minha primeira professora. Você me ensinou a amar, mesmo em silêncio." Eu chorei baixinho, com o rosto enterrado no travesseiro. Aquela menina era meu milagre e minha cura. Ela se mudou meses depois. Foi morar com uma colega de república, trabalhar de manhã, estudar à noite. E eu fiquei aqui, na mesma caça, com minha mãe já velha e amarga, mas com um peito cheio de um sentimento novo. Esperança. Comecei a escrever cartas para ela. Falava da horta, das vizinhas, do cachorro que apareceu no quintal. E falava de amor. Pela primeira vez, usei a palavra filha no papel. E escrevê-la foi como quebrar uma corrente que me apertava há anos. Ela respondia sempre com carinho. Dizia que estava aprendendo muito,
que queria escrever um livro um dia e que esse livro seria sobre mim. O tempo passou como passa para todas as mães, misturado entre saudade e orgulho. Eu contava os dias para cada visita da minha filha. Ela vinha no fim de semana quando podia, com aquele sorriso aberto, falando rápido, cheia de novidade, e toda vez que entrava por aquela porta, era como se a luz voltasse para casa. Mas a relação com minha mãe seguia dura, já idosa, mais frágil, mas ainda mandando no tom das palavras. Ela nunca reconheceu o que aconteceu comigo, nunca disse que errou. E isso doía mais do que qualquer castigo que ela tenha me dado um dia. Minha filha percebeu, já adulta, começou a confrontar minha mãe com perguntas diretas. Perguntava por que nunca me deixaram estudar, por que me tratavam como crior. Minha mãe mudava de assunto, dizia que naquela época era assim, mas minha filha não aceitava. Ela queria respostas, queria justiça. E eu só queria paz. Até que um dia, minha filha me convidou para assistir à formatura dela. Vou cá, vai comigo, mãe. Vai sentar na primeira fileira, porque esse diploma é nosso. Quando ela disse isso, algo dentro de mim se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Viajei até Belo Horizonte com um vestido que ela mesma me ajudou a comprar. Era azul claro, com flores pequenas. Eu me olhava no espelho e quase não me reconhecia. Era como se pela primeira vez eu estivesse me vendo como mulher, como mãe. A cerimônia foi linda. Quando chamaram o nome dela, eu levantei, como se estivesse pisando nas nuvens. Ela pegou o canudo, olhou para mim e apontou, e na frente de todo mundo disse no microfone: dedico essa conquista à minha mãe de verdade, que me criou com amor, mesmo quando a vida só deu a ela dor. A plateia aplaudiu. Eu chorei tanto que não via mais nada. Depois da formatura, sentamos num banco de praça, só nós duas, e ela segurou minha mão com força. Disse: tá na hora do mundo saber, essa história não é só minha, é sua, é de tantas outras. Você quer contar? Demorei para responder. Meryl ainda morava em mim, mas naquele momento, com os olhos dela tão cheios de coragem, eu disse: quero. E foi assim que tudo começou. Minha filha foi a primeira pessoa que me escutou, de verdade. Ela me ouvia sem pressa, sem julgamento, com um coração aberto. Pegava meu silêncio pelas mãos e transformava em palavras. Foi ela quem me incentivou a escrever minha história. Disse que outras mulheres precisavam saber que não estavam sozinhas. Começamos devagar. Eu contava, ela escrevia. Às vezes eu parava, chorava, engasgava, mas ela esperava. Ela sabia que certas feridas precisam de tempo para virar cicatriz. Falamos de tudo, da infância, do tio Joaquim, da gravidez, da mentira que me obrigaram a viver. Falamos da raiva, da culpa, da solidão, e também falamos do amor, esse amor, ferido mas resistente, que me manteve viva quando tudo queria me calar. Com o tempo, ela editou tudo e levou para uma editora independente. Conseguiu publicar com a ajuda de amigos. O livro se chamou Mãe aos 11, e na capa, uma foto minha segurando a mão dela, já adulta. Foi a primeira vez que alguém reconheceu publicamente que eu existia menos inteira. No lançamento, minha filha organizou um encontro numa livraria. Eu fui, tremendo por dentro. Achava que ninguém ia aparecer, mas apareceu. Apareceram mulheres com histórias parecidas. Mulheres que foram silenciadas. Mulheres que perderam filhos, ou foram mães antes da hora, ou sobreviveram à violência. Elas choraram comigo, me abraçaram, me chamaram de coragem. Ali, naquela roda de mulheres, entendi que minha história nunca foi só minha. Era parte de uma corrente de dor e de cura menos que atravessava gerações. Minha mãe não foi. Diz que era exposição demais. 2 meses depois, adoeceu. Um derrame a deixou sem fala. E talvez esse tenha sido o castigo mais duro para ela. Perder a única coisa que usava como arma menos a voz. Fui eu quem cuidou dela. Troquei fralda, dei banho, fiz sopa, como ela fez comigo, um dia, mas dessa vez, sem rancor. Eu fazia por mim, para mostrar que o que me definia não era o que fizeram comigo, mas o que eu escolhia fazer com isso. Minha filha seguia firme na missão de espalhar nossa história, começou a dar palestras, participar de rodas de conversa,
incentivar outras mulheres a contarem também, e sempre dizia: minha mãe me ensinou que não se cura o que se esconde. Com o tempo, percebi que minha história não era apenas um passado difícil. Ela se tornara uma ponte entre o que eu fui forçada a viver e o que tantas outras ainda enfrentam em silêncio. Eu recebia cartas, bilhetes, mensagens de mulheres que diziam: você contou minha vida sem saber. Aquela me marcava mais do que qualquer reconhecimento. Minha filha me ajudou a gravar um vídeo para a internet. Foi simples. Eu sentada numa cadeira de madeira, no quintal de casa, com um lenço no cabelo e o coração na mão. Contei minha história do começo ao fim, com a voz trêmula, mas firme. Disse meu nome, minha idade, minha cidade. E, pela primeira vez, disse em voz alta: fui mãe aos 11. E por muito tempo, ninguém quis saber de quem era. O vídeo se espalhou. Gente do Brasil todo começou a comentar, compartilhar, chorar junto. E eu descobri algo que nunca pensei viver: ser escutada, ser respeitada. Minha filha dizia: a senhora não imagina o quanto curou gente só com essa fala. E eu sorria com os olhos, porque, dentro de mim, ainda existia aquela menina assustada. Mas agora, ela tinha uma voz. Minha mãe faleceu em silêncio. Foi um adeus calmo, sem estardalhaço. Eu segurei sua mão, perdoei, sem que ela pedisse, porque aprendi que perdão, às vezes, é uma escolha que a gente faz para se libertar. Hoje, moro na mesma casa onde tudo começou, mas ela já não é mais a mesma. Tem flores no quintal, tem risadas nos corredores, tem amor. Minha filha me visita sempre, e agora ela me chama de mãe em voz alta, menos sem medo, sem segredo. As pessoas me reconhecem na rua, dizem que minha história tocou suas vidas. Algumas me abraçam forte, outras apenas olham com olhos molhados. E eu entendo, porque tem dor que só o olhar revela. Aos 68 anos, aprendi que a gente pode renascer, mesmo depois de ter sido enterrada, viva pela vergonha, pela culpa, pelo silêncio. E se você me ouviu até aqui, eu te agradeço de coração, porque cada mulher que escuta essa história, escuta também a sua, e isso nos liberta, juntas. Se alguém me dissesse, lá atrás, quando eu estava sozinha naquele quarto com uma barriga de criança e um medo maior que o mundo, que um dia eu estaria aqui, contando minha história com orgulho, eu não teria acreditado. Mas hoje eu sei, não importa o quanto tentem calar a nossa voz, a verdade encontra um jeito de nascer. E a minha nasceu tarde, sim, mas nasceu viva. Eu fui mãe aos 11 anos. Fui julgada, silenciada, esquecida. E nessa resistência descobri uma força que eu nem sabia que existia em mim. Hoje, eu não escondo mais. Não tenho mais vergonha. Porque a vergonha não era minha. Nunca foi. Minha história é só uma, entre tantas. Tantas meninas que viraram mães sem querer. Tantas mulheres que foram silenciadas pelas próprias famílias, tantas dores que nunca foram ditas, mas que moram dentro da gente. Se você escutou até aqui, se sentiu no peito alguma lembrança, alguma dor parecida, saiba, você não está sozinha. Aqui, sua história importa, sua dor importa, você importa. E se essa história te tocou, de alguma forma, curta esse vídeo, comente aqui embaixo o que você sentiu, compartilhe com quem precisa escutar. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque cada vez que você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais mulheres. E talvez, em algum cantinho do Brasil, tem uma menina agora mesmo precisando ouvir que ela não está sozinha. A gente cura quando fala. A gente cura quando escuta. A gente cura quando se permite sentir. Obrigada por estar comigo.